Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver essa questão aqui muito interessante sobre distância entre pontos. Olha só o que é que a questão diz pra gente. Sabendo que Q, 1 em x, é um ponto do quarto quadrante e que a distância de Q ao ponto P, 0 e 4, é 5 raiz de 2, calcule o valor de x. Bem, então aqui nós temos o ponto Q, 1 em x, e ele quer que a gente descubra justamente quem é aqui x, qual é o valor dele. Mas para a gente conseguir resolver essa questão, nós precisamos saber dessa formulazinha aqui, que é a fórmula da distância entre pontos. Para a gente calcular a distância de um ponto a outro, a gente utiliza essa formulazinha, que diz assim: a distância de um ponto A a um ponto B, ou a distância de qualquer um ponto, né, que a gente queira encontrar, distância de um ponto a outro, aqui eu coloquei como AB, mas pode ser qualquer outro letrinha que você quiser, vai ser igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. A gente vai conseguir entender melhor essa fórmula quando nós estivermos resolvendo aqui a questão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o ponto Q, 1 em x, e o ponto P, que é igual a 0 e 4. Veja só, esse 1, ele está lá no eixo x, no plano cartesiano. Esse x está lá no eixo y do plano cartesiano, se a gente fosse montar lá o pontozinho no plano, tá? Aqui também, ó, o 0 estaria no x e o 4 estaria no y, tá? Aqui é conhecimento sobre as coordenadas dos pontos, certo? No plano cartesiano. Sabendo disso, a gente pode colocar aqui nessa formulazinha. A gente vai ter o seguinte, que a distância do ponto Q ao ponto P vai ser igual a raiz quadrada, igual tá aqui na fórmula. Olha só, xb menos xa, ou seja, você vai pegar esse x aqui do segundo ponto e vai subtrair o x aqui do primeiro ponto. Nesse caso, vai ficar o 0 menos 1 elevado aqui, ó, ao quadrado. Mas, agora você vai pegar o y do segundo ponto e subtrair o y do primeiro ponto. Vai ficar 4 menos x elevado ao quadrado. Muito bem, nós temos que a distância de QAP é igual a raiz quadrada de 0 menos 1 ao quadrado mais 4 menos x ao quadrado. Mas olha só que interessante, a questão aqui, né, o enunciado da questão, ele já diz para nós que essa distância do ponto Q ao ponto P é igual a 5 raiz de 2. Então, ele deu o valor disso daqui, ó, dessa distância de QAP. Então, nós podemos substituir, podemos colocar o 5 raiz de 2, que é a distância de QAP, sendo igual a raiz quadrada de... Aí, a gente vai resolver isso daqui logo, tá? Olha só, 0 menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado, mais. E aqui a gente tem um produto notável. Para relembrar como é que a gente resolve esse produto notável, eu trouxe até aqui a formulazinha pra gente, tá? Se nós temos aqui um a menos b ao quadrado, isso daqui vai ser igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, ok? Aqui é como se fosse o A, né? Aqui é como se fosse o nosso B. E é só seguir a formulazinha aí. Então, vamos lá. A ao quadrado, no caso aqui vai ser o 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, a gente sabe que é 16, ok? Vou colocar o menos aqui. Aí vai ficar 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 4, que é 8, vezes o B, que é x. Então, vai ficar 2 vezes 4, que é 8, vezes x. Então, vai ficar 8x. Mais o b ao quadrado, nosso segundo termo ao quadrado, que é o x ao quadrado. Então, isso aqui é igual a 5 raiz de 2, que é igual a menos 1 ao quadrado, é igual a 1, mais 16, menos 8x, mais x ao quadrado. Então, eu tenho que 5 raiz de 2 vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais 16, 17, menos
8x mais x ao quadrado. Desse jeito aqui eu não posso fazer muita coisa. Então eu tenho que encontrar uma forma de eliminar essa raiz quadrada aqui. Mas para isso é fácil, porque basta eu levar aqui, ó, ao quadrado. Porque eu levando tudo isso ao quadrado, eu posso simplificar o meu expoente com o meu índice e tirar isso daqui de dentro da raiz. Mas se eu fizer isso desse lado, eu também tenho que fazer desse outro lado, porque aqui, como se fosse uma balança, se eu mexo aqui, para ficar igual aqui, eu também tenho que mexer desse outro lado, tá? Então aqui eu também vou elevar ao quadrado. E quanto é que fica isso daqui ao quadrado? Olha só, é uma propriedadezinha da potenciação, né? Se eu tenho um número vezes outro elevado a um expoente, eu posso separar os dois. Então, aqui o 5, ele está multiplicando raiz de 2. Então, posso escrever o 5 elevado ao quadrado vezes a raiz de 2 elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a gente já simplificou, né? Aqui, posso tirar da raiz quadrada, vai ficar 17 menos 8x mais x ao quadrado. Muito bem. 5 ao quadrado é igual a 25. Vezes, simplifico o meu expoente com o meu índice, 5 vezes 2, que vai ser igual a 17 menos 8x mais x ao quadrado. 25 vezes 2 é igual a 50, que é igual a 17 menos 8x mais x ao quadrado. Agora é só a gente organizar isso daqui, tá bom? Primeiro, esse 50, eu vou passar ele para esse segundo membro aí, certo? Quando eu passo, ele vai passar aqui para o outro lado com o sinal trocado. Então, vai ficar menos 50x. Ou seja, isso daqui vai ser igual a menos 50 mais 17 menos 8x mais x ao quadrado. Isso igual a zero, né? Porque não ficou nada desse outro lado, 50 foi para lá. Muito bem. Agora é só a gente organizar, tá? Vai ficar só x ao quadrado, vou colocar tudo que tem x ao quadrado e x antes aqui, menos 8x, menos 50 mais 17. Coloca o sinal do maior e subtrai. 50 menos 17 é igual a 33. Isso daqui igual a zero. E olha só que interessante, pessoal. Nós encontramos aqui uma equaçãozinha do segundo grau. E para resolver uma equação do segundo grau, você já sabe que nós precisamos utilizar a fórmula de Bhaskara, não é verdade? Só colocar a nossa formulazinha da distância entre pontos bem aqui, para vocês não esquecerem. Lembrando que essa fórmula ela é muito importante, ela é essencial para você resolver questões de distância entre pontos, tá? Não esqueçam da formulazinha. Vou trazer aqui essa equação que a gente descobriu para esse outro lado, para ficar mais fácil da gente manusear. Menos 33 igual a zero. Então, vamos lá. A gente resolve por a fórmula de Bhaskara, então nós temos que encontrar o delta. O delta a gente faz assim, ó, é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí a gente precisa saber quem é A, quem é B e quem é C aqui, que são os nossos coeficientes, tá? O A é sempre o termo que acompanha o x ao quadrado, certo? Aqui não tem, mas fica implícito que é o 1. Então, o A vai ser igual a 1. O B é o númerozinho que acompanha o x. Então, ó, no caso aqui, o nosso B vai ser o menos 8. E o C é o nosso termo independente, que não tem nenhuma letra, não tem nenhuma incógnita acompanhando o C. Então, no caso, vai ser o menos 33. Então, a gente já sabe quem é A, quem é B, quem é C, é só aplicar na nossa fórmula. Então, vamos ter que o delta é igual a B ao quadrado. B é igual a menos 8, então vai ficar menos 8 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é igual a menos 33. Agora é só a gente resolver para encontrar o valor do delta. Menos 8 ao quadrado é igual a 64. A gente sabe que se o expoente aqui é par, é 2, o meu resultado aqui é positivo.
menos 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 33 é igual a 132. Só que veja só, nós temos um sinal de menos aqui, negativo, e outro sinal negativo. Então, fica menos por menos, que é igual a mais. Então, nosso delta vai ser igual a 64 mais 132, que é igual a 196. Muito bem, nós encontramos aqui o valor do delta. Agora, nós vamos encontrar o valor do x por a nossa formulazinha, que é bem conhecida. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes a. Então, isso aqui é igual a x. Quem é o nosso b? O nosso b é o menos 8. Então, vai ficar esse menos aqui da fórmula, menos o 8, que é o b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 196, sobre 2 vezes a, 2 vezes a gente sabe que é igual a 1. Então, nós vamos ter que x vai ser igual a menos por menos dá mais, 8, mais ou menos a raiz quadrada de 196, que é 14, sobre 2 vezes 1, que é 2, tá? Tá, aqui, ó, a gente vai ter um x linha, ou um x1, né, como preferir, e um x duas linhas, ou um x2, como preferir chamar, tá? Aqui, ó, vou colocar o positivo, vai ficar 8 mais 14, dividido para 2, e aqui o negativo, 8 menos 14, dividido para 2, certo? Aí nós temos que 8 mais 14 é igual a 22, que dividido para 2. E aí 22 dividido para 2 é igual a 11. E aqui 8 menos 14, nós vamos ter que é igual a menos 6. Coloca o sinal do maior e subtrai, 14 menos 8 dá 6. Dividido para 2, que é igual a menos 3. Então, aqui nós temos esses dois resultados, certo? De x. X pode ser 11 ou x pode ser menos 3. Mas espera ainda, olha só. Nós temos que o ponto Q é igual, né, a 1 e x. Só que a questão diz que o ponto Q é um ponto do quarto quadrante. Aí, olha só, galerinha. Vamos aqui para o plano cartesiano, tá? Nós temos aqui o plano, ok? E diz que é aqui do quarto quadrante. Nós temos primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá? Então, olha só. Imagina que o x seja o 11, tá? Imagina que o x seja o 11, tá? Então, aqui é x e y. No eixo x, a gente vai marcar o 1, tá? Aqui, eixo x, a gente vai marcar o 1. E no y, a gente vai marcar o 11. Então, a gente ia ter que vir aqui, ó, e encontrar o ponto 11. Ou seja, que se fosse 1 e 11, estaria aqui no primeiro quadrante, certo? Agora, se fosse o menos 3, né? Se x for igual a menos 3. Então, aqui tá o 1 e o menos 3 no y, no eixo y tá aqui. Então, a gente ia marcar o ponto Q aqui, ó. E a gente observa que realmente ele tá no quarto quadrante, ou seja, a gente elimina o x igual a 11 e considera aqui como ele sendo o menos 3, porque aí, se ele for menos 3, ele realmente vai estar aqui no quarto quadrante. Logo, o nosso x vai ser igual a menos 3. E aí nós temos a resolução da questão, né? Que, no caso, vai ser igual a 1 e menos 3. E a gente finaliza a nossa questão aqui. Espero que tenham gostado. E, para mais resoluções de questões, me siga aqui no canal, deixa o seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas que querem aprender matemática. Um grande abraço e tchau, tchau!